O que é fluido? Fluido é toda substância que em repouso não oferece resistência a uma tensão de cisalhamento. Existem diversos tipos de fluido, entre eles os fluidos independentes do tempo, os fluidos dependentes do tempo e alguns outros. Os fluidos newtonianos são fluidos independentes do tempo e que a sua taxa de deformação por cisalhamento é proporcional à sua deformação por cisalhamento. Já os fluidos não newtonianos, que são todos os outros tipos de fluidos, a sua taxa de deformação por cisalhamento é inversamente proporcional à sua tensão de cisalhamento. Aqui a gente pode ver nesse gráfico a linearidade dos fluidos newtonianos com relação à tensão de cisalhamento e a sua taxa de deformação por cisalhamento. E o que mede a sua viscosidade nesse gráfico é a sua inclinação. E aí, como a sua inclinação é sempre a mesma, sempre vai oferecer a mesma tensão com relação à tensão de cisalhamento. Já os fluidos pseudoplásticos, que são fluidos não newtonianos, essa linearidade já não acontece, por não oferecer uma proporção direta como as dos fluidos newtonianos apresentam. E no caso delas, quanto mais você aumenta a tensão de cisalhamento, menos viscoso ele fica. Já os fluidos dilatantes é ao contrário dos fluidos pseudoplásticos. Quanto mais você aumenta a tensão de cisalhamento, mais viscoso ele fica. Os plásticos de Bingham, eles no início se comportam como sólidos. E depois, quando alguém oferece uma certa tensão a eles, eles começam a se portar como líquidos. Como mostra nesse gráfico, que eles precisam de uma tensão inicial para se comportar como líquido. E nesse caso, eles se comportaram como fluidos newtonianos. E um exemplo muito prático de plásticos de Bingham são as pastas de dentes, que você pode virar ela de cabeça para baixo e ela não escoa. Mas depois que você aplica uma tensão nela, ela começa a fluir igual um líquido. Esses daqui são dois fluidos que dependem do tempo. O primeiro é o fluido tixotrópico. O fluido tixotrópico, ele oferece uma redução na sua viscosidade com relação à tensão de cisalhamento. Isso é igual a do fluido pseudoplástico. Só que a diferença dele para o fluido pseudoplástico é que essa diminuição da viscosidade varia com relação ao tempo. Já o fluido reopédico, ele se comporta como um fluido dilatante que sua viscosidade aumenta com relação à tensão de cisalhamento. E ela também pode diminuir ou aumentar com relação ao tempo. Propriedades reológicas. As propriedades reológicas, a gente pode subdividir elas em três, que são os sólidos elásticos, a viscosidade e a viscoelasticidade. Essas propriedades afetam os materiais desde a sua produção, a sua utilização e ao seu descarte. Vamos começar com os sólidos elásticos. Esses sólidos elásticos, eles têm como propriedade a capacidade de sofrer uma deformação e voltar ao seu estado original. Esses sólidos elásticos, quando recebem uma força externa, eles absorvem essa energia como forma de energia potencial elástica, aumentando assim a sua energia interna. Na construção civil, a teoria da elasticidade é usada na dimensionamento de vigas e colunas para
fazer os cálculos para que elas suportem o peso e o seu próprio peso. Viscosidade. A viscosidade é a propriedade geológica mais conhecida. Por ser a única que caracteriza os fluidos newtonianos. A viscosidade, de uma maneira mais simples, seria a resistência ao escoamento. Um exemplo, a água e o mel. Você coloca uma bacia com água, coloca sua mão dentro e levanta. Você pode perceber que a água vai escoar facilmente. Rapidamente a água vai ter escoado toda a sua mão. Não acontecerá o mesmo com o mel. Se você enfiar a mão dentro do mel, aquele mel não vai sair, vai ter muita dificuldade para sair. Aqui a gente tem uma tabela de viscosidades em Pascal. O asfalto com 100.000, a água com 0,001. Como já dito antes, quanto menos viscosidade, mais fácil o escoamento. O ar com 0,0001 e assim por diante. As variáveis que afetam a viscosidade são a taxa de cisalhamento, o tempo do cisalhamento, a temperatura e a pressão. Materiais viscoelásticos. Os materiais viscoelásticos são os materiais que têm propriedades elásticas e viscosas, como o próprio nome já diz. Exemplos de fluidos viscoelásticos são os polímeros, materiais que apresentam comportamento viscoelástico, são utilizados em tintas, plásticos e um fluido de perfuração de petróleo. Sólidos viscoelásticos. A utilização dos novos sólidos viscoelásticos deu-se início nas pesquisas espaciais. Hoje, ela está espalhada em vários setores. Muito utilizada em colchões e travesseiros, pois a sua estrutura distribui uniformemente a pressão neles aplicadas.